Olá, amados irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Tem um texto da Palavra de Deus que eu gostaria de ler e que é um texto muito profundo. É um texto que chama muito a nossa atenção na Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 42 e 43, diz assim a Palavra do Senhor: E Jesus retirou-se outra vez para orar. E essa foi a oração de Jesus: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou os seus discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A oração de Jesus pela terceira vez foi: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, me livra dessa dor. Se for possível, me livra dessa angústia, desse sofrimento. Me livra dessa morte. A Bíblia diz que ele fez aquilo que todos nós devemos fazer quando estamos em perigo, quando estamos diante do sofrimento, da dor e da morte. A Bíblia diz que Jesus orou, Jesus foi falar com o Pai. E a Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes, dizendo: Senhor, se for possível, me livra do mal. Se for possível, me livra da dor, me livra da morte, me livra do sofrimento, me livra deste cálice. Amados irmãos, nós sabemos que Jesus bebeu aquele cálice. Jesus orou dizendo: Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus naquele dia era que Jesus bebesse aquele cálice. Era que Jesus experimentasse a dor, o sofrimento. Era que Jesus sofresse. Essa era a vontade de Deus. E Jesus, em sua oração, depois de orar 3 vezes, ele compreende a vontade de Deus e ele se submete à vontade de Deus. Amados irmãos, quando nós estamos diante da dor e do sofrimento que nos cerca, como nós temos visto nessa hora, nós temos que aprender a fazer aquilo que Jesus fez: correr para Deus. Porque se tem alguém que pode nos livrar da dor, verdadeiramente é Deus. E o pedido de Jesus faria todo sentido e faz todo sentido: Senhor, se for possível, livra-me desta dor, deste mal, deste cálice. Mas nós sabemos, amados irmãos, que não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus naquele momento é que Jesus bebesse sim e sofresse sim. E Jesus sofreu. O sofrimento de Jesus, a dor, a cruz, era para ele. Amados irmãos, porque Jesus bebeu aquele cálice, nós não precisamos beber hoje o cálice daquele sofrimento. A cruz de Jesus é apenas a cruz de Jesus. Nós não precisamos sofrer o que Jesus sofreu, porque ele sofreu em nosso lugar. O sofrimento dele não precisa ser o nosso sofrimento. Mas, amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Porque assim como Jesus orou 3 vezes para que Deus o livrasse da dor e do sofrimento e da morte, e a vontade de Deus era que ele sofresse, a Bíblia diz que um pouco mais à frente, um outro homem também orou 3 vezes. E por 3 vezes ele chegou diante de Deus e disse: Deus, Senhor, eu estou sofrendo. A minha carne está em dor. Eu estou sendo ferido e machucado. Livra-me do sofrimento, da dor. Esse homem, o apóstolo Paulo, ele chega diante do altar e diz: Senhor, me livra do sofrimento, porque há um espinho na minha carne. E o espinho tem ferido, tem machucado.
mesmo depois de Jesus ter morrido e sofrido. A Bíblia diz que Paulo também sofria. Ele sofria na sua carne. Alguns dizem que Paulo tinha uma doença, outros dizem que não, que o espinho na carne nada mais era do que as torturas, os açoites, o apedrejamento, a perseguição, as prisões, toda essa dor que ele sofria por causa da pregação do Evangelho. O fato é que, sendo uma doença ou sendo a perseguição, isso fazia com que ele sofresse, isso era um mal. E ele também não queria sofrer, e ele faz aquilo que Jesus sempre fez. Ele também ora, e ele chega diante de Deus e diz: Deus, eu tenho um mal que me persegue, que me afronta, que me faz sofrer, me livra deste mal, me livra do sofrimento, eu não quero sofrer. E ele ora uma vez e vai, e ele percebe que a dor e o sofrimento permanecem na sua vida, então ele volta e ora pela segunda vez, ele diz: Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu oro mais uma vez, me livra da dor, do sofrimento, me livra do mal. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Por 3 vezes, o apóstolo Paulo orou diante do altar de Deus, pedindo que Deus o livrasse da dor e do sofrimento. Até que Paulo compreendeu que a dor e o sofrimento não eram a vontade de Deus para a sua vida, mas era aquilo que a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás. Deus, ele não fazia o mal, ele não colocava o sofrimento na vida de Paulo, mas ele permitiu. O diabo era o causador do mal, de todo o mal e de todo o sofrimento que Paulo estava enfrentando. Ele chega a declarar: é um mensageiro, é um enviado de Satanás para me esbofetear, para me ferir e me machucar. Essa era a vontade do inimigo, ferir e machucar. E Paulo ora e diz: me livra, Senhor, porque o inimigo tem me machucado e tem me ferido. E a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, e Deus responde a sua oração. Mas Deus não o livra do sofrimento. Deus responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O sofrimento na vida de Paulo não era plano e agir de Deus, mas era permitido por Deus. E Deus tinha um propósito, Deus tinha uma razão. Paulo chega a ter um lampejo e consegue compreender um pouco disso. Ele mesmo, ao declarar que orou 3 vezes ao Senhor, ele diz: um mensageiro de Satanás enviado contra mim. Mas ele diz o motivo, ele diz: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele se lembrasse de que ele é homem e não Deus. Deus permitiu o sofrimento na sua vida. O sofrimento pode ser uma permissão de Deus, e Deus tem uma razão para isso. Amados irmãos, nós vemos dias em que muitas pessoas, as suas orações e a sua postura diante de Deus não é postura de homem. São pessoas que se acham como Deus, que ousam dar ordem e estabelecer o que Deus deve fazer, porque Deus já não deve mais fazer a sua vontade, como Jesus orou. Veja, na oração do Pai Nosso, Jesus orou e disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar para que Deus faça a vontade dele em nós. Mas tem algumas pessoas que acreditam que orar é exigir que Deus faça a sua vontade. Tem muitas pessoas que não aceitam e não querem e não se submetem à vontade de Deus. Sabe, às vezes o sofrimento é a permissão de Deus. Foi para o apóstolo Paulo, ele morreu por causa do sofrimento numa masmorra, numa prisão em Roma. Ele aprendeu que havia uma razão para o seu sofrimento, para a sua dor. Ele entendeu as razões, ou pelo menos compreendeu um pouco dos motivos por que ele sofria.
Amados irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que estão sofrendo com enfermidade, sofrendo porque os familiares estão doentes, alguns faleceram. E no meio do sofrimento, algumas pessoas ainda não conseguem fazer aquilo que Jesus fez diante do sofrimento, correr para Deus. Aquilo que Paulo fez quando sofria, correu para Deus. Deus é aquele que pode livrar do mal, da dor e do sofrimento. Jesus orou porque sabia que há poder nas orações. Paulo orou e orou 3 vezes, porque sabia que Jesus poderia livrá-lo. Eles oraram porque eles criam que há um Deus que tem o poder de livrar. Mas eles também aprenderam com o sofrimento, que muitas vezes o sofrimento foi a vontade de Deus para Jesus. E o sofrimento foi a permissão de Deus na vida de Paulo. Hoje o sofrimento é a permissão de Deus na vida de muitas famílias, de muitos irmãos. Essa é a permissão de Deus. Deus não faz o mal, Ele não é o agente do mal, mas Ele tem permitido o sofrimento para que os homens se lembrem de Deus e lembrem que eles precisam de Deus e que eles precisam correr para Deus. Que nós, em meio a toda luta, toda dor e todo sofrimento, possamos correr para Deus em oração e orar não apenas 1, 2 ou 3 vezes, até que nós possamos compreender que Deus pode nos livrar do sofrimento ou pode nos mostrar a razão do nosso sofrimento, da nossa dor. Porque tudo tem um plano. Deus tem um plano em tudo que Ele faz. Eu quero orar nessa hora em nome de Jesus. Orar para que Deus nos livre do mal, porque Jesus ensinou a orar: livra-nos do mal. Ele também orou: livra-me desse cálice. Paulo, ele também orou: livra-me desse espinho na carne. Mas Jesus também ensinou a orar nessa mesma oração: faça a sua vontade assim na terra como no céu. Que na oração nós não estabeleçamos diante de Deus a nossa vontade, para que ela seja realizada por um Deus que deve nos servir e fazer aquilo que nós queremos, mas que em oração nós clamemos pelo socorro de Deus diante do sofrimento, para que Ele nos livre, e que, se for permissão de Deus, que nós enfrentemos o sofrimento sabendo que Deus, o Senhor, é aquele que declarou que no mundo nós seríamos afligidos, que o mundo nos faria sofrer. No mundo tereis aflições, mas o mundo que nos faz sofrer não nos vence. O mundo não pode nos vencer. Ele disse: tem de bom ânimo, não desanime diante do sofrimento, porque eu venci o mundo. O mundo pode ser vencido, o sofrimento pode ser vencido. Existe sim um livramento para toda dor e todo sofrimento. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos nos céus, toda lágrima será enxugada dos olhos. Ali não haverá dor, ali não haverá tristeza e ali não haverá sofrimento. Enquanto estivermos neste mundo, irmãos, muitas vezes a permissão de Deus é que o sofrimento bata nas portas da nossa casa, mas que nós possamos correr para o Senhor em oração. Em primeiro lugar, clamando ao Senhor: Senhor, livra-me, livra minha vida, livra minha casa, livra minha família. E em segundo lugar, que possamos ter a humildade de compreender que a graça do Senhor nos basta, como Paulo aprendeu, e que muitas vezes o Senhor tem as suas razões para permitir o sofrimento e a dor ao nosso redor, e a morte que tem levado muitos dos nossos irmãos. Vamos orar. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Eu oro, Senhor, por aqueles irmãos que, juntamente comigo, estão diante do altar nessa hora. Senhor, nenhum de nós deseja sofrer, nem mesmo Jesus queria passar por toda aquela dor, por aquela terrível morte. Hoje, Senhor, nós vemos o mal cercando, rondando as vidas, as famílias. Alguns saudáveis têm sido tragados por essa enfermidade. Outros, desafiando a ciência,
Pessoas com muita idade, com outras enfermidades, têm superado e vencido essas doenças. Tudo isso, Deus, para mostrar que é o Senhor quem permanece no controle de todas as coisas. E que a vontade de Deus e não a do homem é a que prevalece. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo quando é permissão de Deus que o sofrimento alcance e chegue até nós. Paulo compreendeu que aquele sofrimento tinha uma razão na sua vida. Havia um propósito até mesmo no sofrimento que ele enfrentava, porque o nome do Senhor era glorificado. O poder de Deus era aperfeiçoado nas suas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, que a humanidade se renda, que a humanidade aprenda a correr para o Senhor no sofrimento e compreender que tudo que o Senhor faz é com um propósito. Que a tua igreja, Senhor, aprenda com Jesus. O sofrimento de Jesus e aquele cálice, aquela cruz, era só dele. Mas existe uma cruz que é de cada um de nós. A cruz de Cristo nós não precisamos levar, porque a vontade de Deus era que ele sofresse. Esse era o plano de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira, do sofrimento e do juízo de Deus, para que nós não bebêssemos. A cruz de Cristo não é para nós. O sofrimento de Cristo não é para nós. Mas existe uma cruz que é nossa. Existe uma cruz, e Jesus mesmo declarou: aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Existe uma cruz, existe uma dor, existe um sofrimento que muitas vezes vai ser permitido por Deus, mas ele não nos deve afastar de Deus, não nos deve fazer com que nos entristeçamos ou desanimemos, mas que tenhamos bom ânimo para vencer, para combater o bom combate, para cumprir a nossa jornada como o apóstolo Paulo, e para declarar, e para recebermos a coroa, e entrarmos nas portas dos céus, onde não haverá dor, onde não haverá morte e onde não haverá tristeza. Pai, eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, e eu gostaria que em nome de Jesus você compartilhasse essa palavra para todos os seus amigos, para os seus irmãos, que essa palavra possa alcançar e edificar a vida de muitos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe aos amados irmãos que nos acompanham e que assistiram até aqui. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.